Então, boa noite, pessoal. Se vocês conseguem me ouvir já, eu peço para que mandem um oi, se manifestem ali. Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, já aparece ali o meu nome. Sou João Carlos, pastor na Igreja Luterana aqui na paróquia em Gaspar, Santa Catarina. E nós queremos ter o nosso momento de estudo, de oração, nosso momento de estudo bíblico. Desde já, eu já coloco assim que vocês podem ficar bem à vontade, quiserem comentar, quiserem fazer perguntas, ou também enviarem para nós motivos de oração. Então, eu nem sempre eu consigo ver quem são as pessoas que estão online, eu vejo ali o número, mas eu já vi ali a Jennifer já colocou boa noite para a família toda da Jennifer lá no Gaspar Alto. O Marcos Radins também deixou um boa noite, Marcos. E nós queremos estudar hoje um texto que ele circulou bastante no WhatsApp, no Facebook, nestas últimas semanas, últimos meses. Muitos de vocês devem ter recebido essa imagem aqui. Essa imagem aqui que aparece. Esta imagem que está aparecendo aqui, muitos de vocês devem ter recebido. Um texto bíblico circulado. E algumas pessoas receberam e disseram, não, é fake. Foi inventado. Outros, por outro lado, disseram que isso era Apocalipse. Será que é Apocalipse esse texto? O que é? O que esse texto está querendo dizer para nós? Hoje nós vamos dar uma estudada, então, nesse texto bíblico. E enquanto você pega a sua Bíblia aí, nós vamos estudar esse texto porque ele fala de vários fenômenos que aparentemente assustaram muita gente. Essa coincidência, por dizer assim, será que é coincidência? Desses fenômenos que esse texto circulado ali fala, onde Deus diz, se eu fechar os céus, ou seja, a seca, né? Ou se eu der ordens a enxames de gafanhotos, a gente viu nas notícias ali o enxame de gafanhotos que estaria vindo, né, para o Brasil, graças a Deus não veio, não chegou, né? Ou então uma doença que pegue em vocês como uma peste. O mundo inteiro está passando com essa situação com o Covid, né? Então, nós queremos entender um pouquinho melhor o que esse texto, afinal de contas, está falando. Então, eu peço que você, se você gosta de acompanhar com a sua própria Bíblia, daqueles que gostam de anotar e de rabiscar, eu peço que você, enquanto a gente vai ouvir um louvor, você vai pegando a sua Bíblia, que nós vamos estudar o texto bíblico do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 até 18, que mostra um pouco dessa situação caótica, né, que a gente vê nos noticiários. Ali eu coloquei na imagem enxame de gafanhoto, ciclone, outras coisas loucas que têm acontecido, né, e que para muitas pessoas estão gerando bastante sofrimento. Então, enquanto você vai pegando a sua Bíblia, nós queremos ouvir o hino Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia e abrindo no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 18. Lá no Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 18. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu te agradeço por poder agradecer.
Boa noite, então, pessoal que vai chegando aí, o Daniel lá de Brusque, o Dr. Rodrigo, advogado aqui de Gaspar, a Líria também estava conosco semana passada, né, Líria? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo bíblico, e eu convido então para lermos das nossas Bíblias o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 18, que eu vou colocar aqui na tela também para quem não tiver a Bíblia em mãos. Eu passo a fazer a leitura então. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Então, até aqui o nosso texto bíblico, um texto que assustou muita gente aí no WhatsApp, no Face, e, por incrível que pareça, muitas das coisas que são relatadas aqui nesse texto, realmente elas estão acontecendo ou já aconteceram este ano no nosso país, no mundo, e tem assustado muita gente. Algumas pessoas, então, imaginaram que isso era uma profecia de final dos tempos, ou que era uma ameaça de Deus, mas esse texto tem ensinamentos muito bonitos para nós. É um texto que também nos traz esperança em meio a essas dificuldades que nós também estamos atravessando. Vamos entender um pouquinho melhor do que esse texto fala para nós, e se você quiser também pode ir deixando comentários, dizer o que você pensa, o que você entendeu desse texto, ou mesmo fazer uma pergunta. Mas vamos então procurar entender sobre o que esse texto bíblico ele nos fala. Esse livro bíblico, os livros de crônicas, eles não são assim muito estimados pela maioria das pessoas, né? Porque quando você começa a ler crônicas, a primeira coisa que aparece ali são genealogias, né? Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. Então, para muitas pessoas isso é um pouco chato. Mas o que são crônicas? Crônicas a gente está acostumado na literatura ou nos filmes. Não sei se alguém já assistiu o filme Crônicas de Nárnia. Crônicas na nossa literatura seriam pequenos contos, né? Mas não é bem isso o que os livros de crônicas tratam. Os livros de crônicas fazem parte de uma obra de historiadores, né? É uma obra de historiadores. Se nós olharmos lá na Bíblia, primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas, Esdras e Neemias, esses 4 livros juntos, eles formam um bloco composto por historiadores, ou um historiador, uma pessoa que nós não sabemos exatamente quem foi essa pessoa, mas ele relata a história de Israel lá desde Adão, desde a criação, até chegar nos dias do reinado de Davi, Salomão e assim por diante. Essa história toda ela já está relatada em outros livros da Bíblia, que são os livros de Reis, 1 Reis, 2 Reis. Por isso que a gente percebe que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem muitas histórias que se repetem nesses 2 livros. É a mesma história, só que narrada a partir de um outro ponto de vista. E então lá no livro de 2 Crônicas, onde aparece para nós esse texto bíblico, ele começa a falar sobre o reinado de Salomão. Muitos já ouviram falar sobre Salomão, o famoso rei Salomão. Existem muitas lendas, muitos mitos em torno da pessoa do rei Salomão. Mas quem foi o rei Salomão de fato? A Bíblia nos diz que rei Salomão ele foi filho do rei Davi, que foi o maior dos reis, aquele que o povo de Israel guarda a melhor memória, o seu rei Davi. O filho dele, Salomão, foi filho dele com uma mulher chamada Batseba, que foi
aquela mulher com quem Davi cometeu um adultério, né? Primeiro Davi teve um filho com ela e esse filho acabou morrendo. Mas depois, então, ele teve Salomão, que se tornou seu sucessor no reinado. Salomão é uma figura muito conhecida quando nós lemos, por exemplo, os livros de Provérbios, o livro de Eclesiastes. Ele foi uma figura muito conhecida por causa da sua sabedoria, da sua inteligência. Pode-se dizer assim que para a época ele era um cientista, um botânico, ele estudava a natureza, estudava a política, os fenômenos naturais, tudo isso fazia parte do grande conhecimento que Salomão tinha. Mas isso não quer dizer que ele era uma pessoa perfeita, assim como seu pai, Davi, ele também teve os seus erros. Os livros de crônicas, eles até omitem um pouco assim da história mais suja de Davi e de Salomão. Essas histórias, a parte mais suja da vida de Davi e Salomão, a gente encontra mais lá nos livros de reis. O livro de crônicas, ele narra assim a parte mais bonita desses dois reis. Então, Salomão foi o rei responsável pela construção do templo em Jerusalém, o famoso Templo de Salomão. Hoje em dia existem até réplicas ou imitações, não sei, deste templo espalhados. Um deles lá em São Paulo, né, que uma certa denominação criou, né, para dizer que é o Templo de Salomão. Quem sonhava em construir um grande templo em Jerusalém, na verdade, era o rei Davi. Mas Deus não permitiu, não concedeu que Davi tivesse essa honra. Então ficou para o sucessor dele, o seu filho, que foi Salomão. Lá no livro de Crônicas vai narrar sobre a construção deste templo e vai narrar então que quando esse templo estava pronto, foi inaugurado, Salomão fez uma oração a Deus. Salomão fez uma oração que a gente encontra lá no capítulo 6, um pouquinho antes do que a gente leu. E se a gente olha essa oração lá de Salomão, quando ele inaugurou esse templo, então Salomão ele diz o seguinte, ele pede a Deus o seguinte: olha Deus, se aparecer alguma peste, alguma praga, ou se uma nuvem de gafanhotos devorar as lavouras, ou qualquer coisa desse tipo, catástrofes que podem vir a acontecer, ouve a oração que o teu povo vai fazer aqui neste templo. Salomão estava, na verdade, dedicando esse templo à oração, ao louvor ao Senhor. E tudo isso Salomão pede, ele ora a Deus, ele pede lá no capítulo 6 do livro de Crônicas, um pouquinho antes desse capítulo que nós lemos. Então, o templo é inaugurado e no capítulo seguinte, no capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, então, Deus aparece a Salomão, não sei se num sonho ou uma aparição, literalmente, mas Deus falou com Salomão à noite. Assim nos diz o texto, que Deus falou com Salomão, capítulo 7, versículo 1, diz assim: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício. Ali no templo, a gente sabe que antigamente em Israel se ofereciam animais em sacrifícios, né? E a glória do Senhor encheu o templo. E adiante, então, no versículo 11 do capítulo 7, um pouquinho antes do texto que nós lemos, diz assim: Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Ele teve êxito nessa grandiosa construção que ele empreendeu. No versículo 12, então, ele vai dizer: então o Senhor Deus apareceu a Salomão e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Essa partezinha aqui é muito importante para a gente entender o que é que Deus está falando nesse texto seguinte, nesse texto que tanta gente deu print e mandou por WhatsApp, compartilhou nas redes sociais. Primeiro, Salomão inaugurou o templo e fez uma oração a Deus, pedindo para que, se viesse uma peste, se viesse uma praga, se viessem gafanhotos, o que quer que fosse, o povo iria se reunir ali naquele templo, iria clamar a Deus, iria orar, e ele pede então que Deus ouça a oração que será apresentada ali naquele templo. E no versículo 7, então, no capítulo 7, então, Deus aparece a Salomão numa visão ou num sonho, e Deus, então, o próprio Deus fala para Salomão que ele vai fazer conforme Salomão pediu. E aí entra, então, propriamente no texto
que nós lemos, onde Deus vai dizer ali, né, que quando eu fechar o céu, ou seja, quando não houver chuva, para uma sociedade que dependia totalmente da agricultura, como era Israel na antiguidade, a seca podia ter consequências desastrosas, né? Mas ele fala também, então, de nuvens de gafanhotos. Muita gente ficou apavorada quando viu a notícia de que uma nuvem de gafanhotos se deslocava em direção ao Brasil. Mas não chegou ao Brasil, graças a Deus. Mas quem conhece pessoas mais antigas que trabalhavam com agricultura sabem que esse fenômeno, apesar de ser um pouco assustador no noticiário, não é nada novo. Muitas pessoas mais antigas assim relatam que elas também já viram fenômenos assim, já tiveram prejuízos na lavoura por causa de insetos, de nuvens, de gafanhotos, né? Mas então, o que Deus diz, o que Deus coloca nesse texto é justamente isso. Em meio a esses fenômenos, a essas pragas, a essas catástrofes, o povo precisa se voltar a Deus. Vamos dar uma olhadinha no versículo 13 ali. No versículo, deixa eu me localizar aqui. Então, esta é a resposta que Deus deu à oração que Salomão fez lá no capítulo 6. Depois podemos ler essa história completa. O estudo bíblico também é um convite para que depois em casa a gente faça a oração de todo o texto, do texto completo, e assim possamos entender melhor a palavra de Deus e o contexto onde cada texto aparece. Mas então no versículo 13, Deus vai falar de todos esses fenômenos naturais. Percebam que ele fala assim, ao invés de Deus simplesmente dizer, se acontecer uma seca, mas Deus usa um verbo aqui em primeira pessoa. Se eu cerrar o céu, se eu fechar os céus e não chover mais. E Deus também não fala, se vier uma nuvem de gafanhotos por aí, ele diz, se eu ordenar os gafanhotos. Ou ele também não diz simplesmente, se aparecer uma peste, um vírus, uma praga nova aí, mas ele diz, se eu enviar a peste. O que isso mostra para nós? Todos esses fenômenos são naturais, não é nada novo. A seca, a estiagem, nuvens de gafanhotos, pestes, vírus como esse que a gente está lutando agora, são fenômenos que nos assustam um pouco, mas não são nada novos. Na história da humanidade, já houve epidemias muitíssimo mais terríveis do que essa. Na Idade Média, por exemplo, houveram muitas epidemias que causaram a morte de grande parcela da população, assim que o Covid nem se compara com essas tragédias que aconteceram no passado. Portanto, não é um fenômeno novo, mas o que esse versículo nos mostra aqui com esses verbos todos, colocando Deus como soberano sobre os fenômenos da natureza. Ou seja, a natureza ela não está simplesmente entregue a si mesma, ela não tem, digamos assim, uma autonomia própria, mas ela está submetida ao poder de Deus. É assim que nós compreendemos dessa forma. Deus é soberano também sobre os fenômenos naturais, sobre os animais. Existem vários salmos que vão nos falar, por exemplo, do poder de Deus que é glorificado por meio dos animais, dos montes, das nuvens, das chuvas. Ou seja, toda a natureza ela está sujeita ao poder de Deus. Essa é a visão de mundo bíblica. Nós temos, assim, entre nós, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, muito essa ideia assim de que um princípio chamado naturalismo, de que não existe nada além daquilo que a ciência pode investigar, além da própria natureza, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que todas as coisas que existem, elas foram criadas e elas são mantidas por Deus, o Criador. Um abraço para o pessoal todo que está entrando aí também. O Francisco Xavier mandou aqui um boa noite. A Arlete aqui também de Gaspar também mandando boa noite. Pessoal, quem quiser que eu cite aí vai se manifestando também nos comentários. Nem sempre eu consigo olhar todos. Mas como eu ia dizendo, então, Deus é soberano sobre os fenômenos da natureza. Aí a gente percebe nesse versículo 13, todos esses verbos têm um sujeito, que é Deus. Na nossa língua portuguesa,
a gente pode analisar muito bem que existem verbos que eles têm um sujeito indeterminado. Por exemplo, choveu hoje. Quem é o sujeito do verbo choveu? Não existe. É um sujeito indeterminado. Na língua portuguesa, as forças da natureza, o verbo é um sujeito indeterminado. Uma boa noite para a Lia, para a Cida aqui da nossa comunidade. Que alegria que vocês estão acompanhando. Um abraço para vocês. Mas como eu ia dizendo então, na palavra de Deus, esses fenômenos, esses verbos, eles têm um sujeito. E o sujeito é o próprio Deus. Por isso ele fala, se eu fechar o céu e não chover mais, se eu mandar os gafanhotos, se eu mandar a peste, Deus como soberano sobre os fenômenos da natureza. Então o versículo 13 vai nos mostrar desses fenômenos que na verdade sempre aconteceram. Boa noite, Claudete, também lá de Brusque, pessoal de Brusque. Então esses fenômenos que sempre aconteceram, Deus é soberano sobre todos eles. Mas aí também a gente corre o risco de ficar com uma imagem um pouco negativa de Deus, né? Maria Luísa também, boa noite. Porque a gente pensa assim, se Deus é soberano sobre tudo, por que afinal de contas Ele permite? Por que Ele está permitindo nesse momento a Covid? Por que Ele permitiu aquele ciclone que tanta gente teve prejuízo? Por que Ele permite que a gente tenha doenças? Se a gente for pensar bem honestamente assim, nas nossas vidas, independente dessas tragédias coletivas, mas as nossas vidas individuais também elas são repletas de tragédias pessoais ou tragédias familiares também. Um abraço para o meu sogro, minha sogra que estão entrando aí, o Vigan e a Clarice. Essas tragédias acontecem na vida de todo mundo. Todos vocês, eu tenho certeza que se não aconteceu com vocês mesmos, mas com alguém da família, uma doença muito grave, algum problema muito grave, roubos, assaltos que fazem você ter um grande prejuízo, isso tudo acontece nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos mostra que Deus é soberano sobre isso. Que sim, nada dessas coisas poderia acontecer se Deus não permitisse. Mas isso não necessariamente significa, como algumas pessoas especulam, que Deus está nos castigando por causa disso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, dessa ideia que muitas vezes a gente tem do castigo divino. Boa noite, Dona Edla também, e a todos os que estão assistindo. Esse é o versículo 13, então. Esses verbos todos falam da ação de Deus por meio da natureza. É Deus quem permite que essas coisas aconteçam. Mas é engraçado que a gente sempre lembra assim, por que Deus permite que aconteceu um ciclone, por exemplo? Mas quando o tempo está bom, quando o dia está bonito, a gente não se lembra de agradecer, de pensar assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu hoje que a gente tivesse um dia bom. A gente não lembra de agradecer, muitas vezes, pelo fruto da colheita. A gente lembra de se lamentar e por que Deus permitiu a peste, o gafanhoto, a seca, mas muitas vezes a gente não se lembra de agradecer. A gente tende a olhar Deus assim como aquele que vai suprir as lacunas, as nossas dificuldades apenas, né? Então a gente acaba lembrando mais de Deus quando a gente tem algum problema e a gente chama ele como se fosse aquele bombeiro, né, para apagar o incêndio. Só que a gente precisa lembrar que por trás de tudo aquilo que a natureza nos dá, por trás de tudo aquilo que a criação nos dá, Deus é quem permite isso, porque Ele é o Criador e Ele é o mantenedor. A Márcia também entrando ali. Boa noite, Márcia. Mas no versículo 14, então, quando Deus responde essa oração do rei Salomão, ele vai colocar o seguinte: essa foi a parte dos fenômenos naturais que Deus permitiu. Chuva, seca, gafanhotos, peste, etc. Mas agora vem a parte de o que o povo de Deus precisa fazer. E essa é a parte que interessa para nós, né? Porque os fenômenos da natureza a gente não controla. A gente não tem controle sobre o vírus, a gente não tem controle sobre a chuva ou a seca, os fenômenos da natureza, a gente não tem controle sobre eles. Mas o versículo 14 vai dizer então qual que é a resposta nossa, a resposta do ser humano. E aí é a parte que interessa para nós. Aí vem outros verbos onde o sujeito é o povo. Boa noite, Karen, seja bem-vinda também à nossa live.
Versículo 14 vai dizer então qual que é a resposta do povo em meio a todas essas dificuldades. E ele coloca ali os verbos então: se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Então, como eu dizia para vocês, algumas pessoas têm essa ideia de que se está acontecendo coisa ruim, está acontecendo coisa difícil, então é porque Deus está nos castigando. Mas a gente não pode partir para essa conclusão, porque existe um motivo para isso. Deus ele se revela a nós através da sua palavra, e não pelos fenômenos da natureza. Os antigos muitas vezes pensavam assim, não, aconteceu um trovão, um raio, então é porque Deus está bravo. Ou o dia está bonito, hoje Deus está alegre. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Os fenômenos da natureza eles acontecem, mas a vontade de Deus ela não é revelada para nós na natureza. Muita coisa de Deus a gente aprende pela natureza. A gente aprende o quanto Deus é grande, o quanto Deus é sábio por ter criado todas essas coisas, o quanto Ele é generoso por nos dar os frutos da terra que a gente necessita para sobreviver. Mas a vontade de Deus mesmo, o que Deus pensa a respeito do ser humano, isso nós não encontramos nos fenômenos naturais, nós encontramos na palavra de Deus. Mas alguém poderia dizer então, não, mas espera aí, porque no Antigo Testamento existem muitas passagens assim onde acontece uma desgraça e em seguida ali é dito que aquilo foi um castigo que Deus enviou ao povo. Sim, é verdade. Mas a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, Deus falava com o povo, Deus enviava a sua palavra por meio dos profetas. Então não era simplesmente o fenômeno natural que dizia o que Deus pensava, o que Deus sentia a respeito do povo, mas era a palavra de Deus por meio do profeta. Então, se acontecia alguma coisa, o profeta, que era iluminado e inspirado por Deus, ele dava a interpretação daquele acontecimento. Hoje, para nós, isso não acontece dessa forma. Isso acontece por meio da palavra de Deus. Então, nós não precisamos especular se Deus está nos castigando ou não, porque Deus não falou isso. Deus não falou isso para nós. Em nenhum momento Deus disse, eu vou enviar para vocês a Covid para me vingar de vocês, ou para castigar. Isso Deus não falou, Deus não enviou nenhum profeta para dizer isso. Então, se a gente fala uma coisa dessas, a gente está tirando uma conclusão precipitada. Boa noite, Gisela também, estava conosco semana passada também, todos os que estão nos assistindo. Boa noite aos que vão chegando na live. Mas então, nós precisamos ter em mente uma coisa. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos diz com muita clareza que o ser humano ele é pecador. Isso a gente aprendeu também na live da semana passada, né, quando nós estudamos a carta aos Romanos. O ser humano ele é por natureza pecador. E o ser humano, ele merece o castigo de Deus. Só que tem uma coisa. Deus ele não está nos castigando, não porque a gente não mereça, porque a gente é bonzinho e tal, mas porque Ele é bondoso e é misericordioso. Então muitas pessoas já me perguntaram assim, pastor, será que Deus está nos castigando por causa disso que está acontecendo? Ou mesmo outros problemas que acontecem na vida das pessoas, doenças, desemprego, tragédias, luto. E as pessoas perguntam, será que Deus está me castigando? E aí eu digo assim, Deus não castiga porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E se Deus quisesse, de fato, castigar a humanidade por conta dos seus pecados, aí vocês não teriam ideia do terror que seria. Deus não está fazendo isso. E Deus não quer fazer isso. A gente precisa lembrar também, lá na história da Arca de Noé, que aparece no livro de Gênesis, depois do dilúvio, Deus também prometeu que nunca mais aconteceria aquilo com a humanidade, um castigo generalizado para a humanidade. Não significa, frise-se muito bem, que os seres humanos não mereçam o castigo. Só que o castigo que nós mereceríamos, ele recaiu em cima da pessoa de Jesus Cristo. Aí que está o ponto-chave que nós precisamos ter em mente. Boa noite, Rosane, também assistindo lá de Brusque. Boa noite para toda a família e para todo o pessoal de Brusque. Pessoas aqui de Gaspar, também a família da pastora Sabina, muitos estão assistindo ali. Um abraço para todos. Mas, então é como eu digo,
o castigo que nós mereceríamos recaiu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Não significa que nós não encontramos dificuldades na vida. Isso todos vocês sabem muito bem. Dificuldades elas vêm, mas nunca podemos dizer que elas são castigo para os nossos pecados, porque isso chega até mesmo a ser uma blasfêmia. Se uma doença, se um desemprego ou qualquer coisa assim, peço que vocês me deem um retorno, a internet caiu um pouquinho, mas já estamos conseguindo transmitir novamente. Então, como nós falávamos agora, antes de sermos interrompidos por essa falha na internet, acho que já está tudo ok aqui. Sim, já está transmitindo. Então, como nós falávamos, pessoal, Deus, ele não nos castiga porque ele é bondoso, ele é misericordioso, e porque Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, ele tomou sobre si o nosso castigo. Mas eu quero trazer para vocês ainda mais algumas reflexões nos versículos seguintes. Então aqui é colocado o que cabe ao povo de Deus em meio a todas essas lutas, em todas essas tragédias, e o que cabe a nós também. Porque o texto ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Lá no Antigo Testamento ele está se referindo ao povo de Israel. Mas nós também somos povo que se chama pelo nome do Senhor. Ou essa expressão também poderia ser traduzida como o meu povo sobre quem é invocado o meu nome. Todos nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, somos batizados em seu nome, então nós somos também povo sobre quem foi invocado o nome do Senhor. E o que cabe a nós, no meio de todo esse sofrimento, de toda essa dor, se humilhar, orar e buscar a Deus e principalmente se converter dos seus maus caminhos. Se converter aqui significa a mudança de rumo. Vocês já devem ter ouvido muito aquela expressão assim de convidar Jesus no seu coração. Eu aceitei Jesus no meu coração. Mas a palavra de Deus, ela não quer apenas o nosso coração. Ela quer também a nossa vida. Ela quer a nossa ação. Então a gente precisa examinar. Quais são as minhas práticas? O que eu tenho feito que não está de acordo com a vontade de Deus? E isso não apenas como indivíduos, mas também como nação. O arrependimento ele também precisa ser comunitário. As nossas igrejas precisam se arrepender dos seus erros. A nossa cidade, os estados, a nossa nação também precisa se arrepender. Precisa de arrependimento. Precisa buscar novamente os caminhos de Deus. Então, se vocês querem deixar algum comentário ou alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem muito à vontade. Eu acredito que já está restabelecido ali a transmissão, o áudio, que a gente teve uma pequena queda, mas a gente pode refletir ainda algumas questões a respeito do que esse texto do segundo livro de Crônicas nos ensina. O texto, como eu falei, fala que Deus estará atento a ouvir a oração que será feita naquele templo. Mas eu pergunto para vocês, qual é o templo de Deus hoje? A gente sabe que o templo que Salomão construiu lá na antiguidade, esse templo ele foi destruído. Depois da morte de Salomão, esse reino já se dividiu em dois, o norte e o sul, e alguns séculos depois ainda houve uma invasão ali dos babilônios. Então, o templo foi destruído. Foi reconstruído depois do exílio, mas ainda assim foi destruído novamente e hoje não existe lá o templo em Jerusalém, existe apenas um muro, né? O muro das lamentações, o templo não existe mais. Será que Deus não ouve mais a oração do seu povo? E hoje também tem muito a ver com a situação que nós como igrejas vivemos hoje. Nossa paróquia aqui, por exemplo, já fazem meses que nós não estamos tendo cultos presenciais. Ou seja, as pessoas sentem saudades do templo, da construção física, daquele espaço. E muitas pessoas têm aquela crença de que Deus ouve melhor a nossa oração quando a gente ora ali. E hoje nós estamos, por força dessa pandemia, afastados do templo também. Assim como os judeus eles foram afastados do seu templo, na época do exílio, que eles foram levados para a Babilônia, ou depois que o templo foi destruído. Nós estamos afastados do templo. Mas qual é o templo onde Deus habita? A palavra de Deus vai nos mostrar, o próprio Salomão, na oração que ele fez antes, ele reconhece
que como é que pode um templo construído por mãos humanas conter o Deus eterno, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso? Lá no livro de Atos também, o apóstolo Paulo ele nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso quer dizer que Deus habita num templo que ele mesmo construiu. Eu leio para vocês uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde ele coloca assim: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então aqui está a resposta. Qual é o templo de Deus hoje? Qual é o templo aonde Deus volta a sua atenção, onde ele está ouvindo as orações? O templo de Deus é a sua igreja, não no sentido da construção física, aquela que está vazia lá, onde não estamos mais tendo cultos presenciais, mas a igreja, as pessoas de carne e osso. Então o templo de Deus hoje, ele é um templo construído com tijolos vivos, com pedras vivas. Cada um e cada uma que crê em Deus, em Jesus Cristo, hoje faz parte desse templo de Deus, que Deus habita em nós também. Cada um de nós, os nossos corpos, também a palavra de Deus diz, que eles são templos do Espírito Santo. Mas a igreja como um todo, a igreja no mundo, espalhada pelo mundo todo, nós podemos até não ter templo físico, mas os nossos corpos e nós, como coletividade, grupo de pessoas que creem em Jesus Cristo, nós somos o templo de Deus e ali ele volta a sua atenção à sua oração. Por isso que Jesus Cristo também já dizia que onde 2 ou mais se reunirem ali em meu nome, eu estarei no meio deles. Então ali é templo de Deus, mesmo que seja fora da construção do edifício da igreja. A palavra de Deus também nos fala uma promessa que Deus fez aqui nesse texto. A Salomão está no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 17, do texto que nós lemos aqui do nosso estudo. Se você, Salomão, me servir fielmente como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Então, apareceu aí a promessa que Deus fez ao rei Salomão, a promessa de que sempre existiria, não te faltará sucessor que domine em Israel. Então, a dinastia do rei Davi, ela governaria para sempre. Aí a gente pode pensar, é uma aliança que Deus fez com Davi, com sua dinastia. Eles não cumpriram a parte dele, porque Davi pecou, Salomão também voltou, no final da sua vida, ele se voltou aos ídolos, ele não cumpriu a parte dele na aliança, mas Deus foi fiel na aliança dele. E como que Deus foi fiel? Existe um descendente de Davi, do rei Salomão, governando hoje. A gente sabe que hoje o Estado de Israel não é o Estado moderno de Israel, não tem nada a ver com o Israel bíblico, o Israel da antiguidade. E mesmo que tivesse, lá não existe mais reis. Ele é governado por um primeiro-ministro. Quem então é o descendente de Davi que governa para sempre? A palavra de Deus nos coloca que o descendente de Davi que governa para sempre é Jesus Cristo. Se a gente olha as genealogias lá dos evangelhos, fica muito claro. Jesus Cristo é descendente do rei Davi. E ele foi escolhido por Deus para reinar eternamente. Porque Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e continua vivo entre nós. Então, ele é o rei do seu povo, do povo cristão. Todos nós que trazemos sobre nós o nome do Deus triuno, Jesus Cristo, ele reina sobre as nossas vidas. Então, nós somos o templo e Jesus Cristo é o rei descendente de Davi que governa para sempre. Vejam que bonito como é o cumprimento dessa promessa que Deus faz a Salomão. Olhando assim humanamente, pode até parecer que a promessa falhou. Ela falhou do ponto de vista humano, porque os descendentes de Davi, que vieram depois dele, não cumpriram a aliança. Mas Deus cumpriu a parte dele e cumpriu através de Jesus Cristo que governa sobre nós eternamente. Então, nunca faltará um sucessor de Davi que governe eternamente. E esse sucessor não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo.
Outra questão para nós refletirmos: a quem nós recorremos nos tempos de aflição? Isso Salomão instruiu o seu povo, que no caso da tragédia, da peste, da fome, o que fosse, eles deveriam recorrer a Deus ali no templo. E a quem nós recorremos? Eu sei que esse ano está sendo difícil para muitas pessoas, para uns mais, para outros menos. Tanto do ponto de vista de saúde, do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, está sendo muito difícil. Muitas pessoas na nossa comunidade agora também começam a ser infectadas pelo Covid. A maioria, graças a Deus, não está tendo sintomas graves, mas a angústia, o medo que isso traz também causa sofrimento. E fora as consequências econômicas. Mas a quem recorrer em meio a todo esse sofrimento? Ali o texto vai nos deixar muito claro. Recorrermos a Deus. O próprio Deus é Ele é o nosso socorro, a quem nós devemos sempre recorrer. Nós também precisamos refletir um pouquinho sobre do que nós precisamos nos arrepender hoje. Como indivíduos, como comunidades, como igrejas, como sociedade. Nosso país, a nossa cultura não tem essa tradição do arrependimento coletivo, do arrependimento público. Mas outros países é diferente. Por exemplo, na Alemanha, depois do Holocausto, do nazismo, houve um arrependimento coletivo. O país como um todo reconheceu ali os seus erros, a sua culpa. O Brasil passou, por exemplo, pelo período da escravidão. A escravidão foi abolida e simplesmente a vida seguiu em frente e nunca houve um pedido de desculpas, um pedido de reparação. Então nós precisamos ter essa consciência histórica também, de nos arrependermos dos nossos erros e também como comunidades. Nós somos igreja, mas quantas vezes a gente não acaba agindo como se fôssemos um clube, como se fôssemos uma empresa? Aí nós também precisamos pedir perdão e reconhecer a Deus. E principalmente essa questão, outra questão para reflexão nossa. Será que todas essas tragédias que estão acontecendo conosco, com o nosso povo, coronavírus, ciclone, estiagem, é castigo de Deus? Então, eu já adiantei um pouquinho, mas fica muito claro pela palavra de Deus que Deus não nos castiga conforme o nosso merecimento. É bem verdade que Deus permite o sofrimento, a dificuldade, mas Ele não nos castiga conforme os nossos pecados mereceriam. Se Ele fizesse isso, seria muito mais terrível do que o que está acontecendo. Mas as coisas difíceis, a gente pode não ter uma explicação do porquê isso está acontecendo, porquê Deus permitiu. Mas, no meio das coisas difíceis, nós precisamos nos voltar para Deus, ser humildes, não colocar Deus contra a parede como se a gente tivesse o direito de cobrar alguma coisa de Deus, mas ser humildes, reconhecer que Deus tem o direito, mas que principalmente Ele é bondoso e Ele é misericordioso e por isso Ele não nos destrói. Então, que a gente possa ficar com o nosso coração, a nossa mente bem tranquilos, no sentido de que se nós nos arrependemos, se nós pedimos perdão, Deus não envia sobre nós castigo, porque o castigo o qual nós mereceríamos, ele já foi tomado através de Jesus Cristo. Eu quero deixar para vocês um hino, uma canção, que a letra dela é um hino, um clipe vai passar aqui, é muito bonito. E a letra é baseada justamente nesse texto do livro de Crônicas que nós estudamos. Enquanto a gente vai ouvindo esse hino, eu quero pedir que vocês mandem ali pedidos de oração, que na sequência a gente vai orar. Então, colocamos todos os pedidos da comunidade, os pedidos que vierem ali também a nós. Vamos então ouvir esse hino. Coloca o som aí para você ouvir bem esse hino que se chama Se o Meu Povo Orar. É muito bonito esse clipe. Vamos assistir.
meus maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um sabor que pede por renovo. Por renovo, No nome de Jesus.
Então é isso, pessoal. Alguns comentários eu não tinha visto antes, eu não sei porque o meu celular omite alguns comentários, mas eu quero aqui deixar um abraço para minha prima Karen. Quanto tempo que a gente não se fala, né, prima? Um grande abraço. A todos também os que entraram depois aí, que estão assistindo. Comentário aqui do Julian, lá do Gaspar Alto. Na verdade, o texto, então, não é uma profecia, como muita gente compartilhou. Sim, uma resposta a Salomão, uma advertência e instruções para o povo da época, mas que nos ensina a praticar essas mesmas instruções. É bem isso, Julian. Captaste bem aí a essência do que esse texto diz. São fenômenos naturais que aconteceram muitas vezes lá na época do Israel Antigo e acontecem também até hoje conosco, no nosso mundo, no nosso país. Não é uma previsão, não é uma profecia para o futuro. Alguns confundiram até com Apocalipse. Ali sim, Apocalipse ele vai falar de coisas do futuro, é um texto profético, mas este de Crônicas ele é histórico. Ele fala de coisas que aconteceram lá atrás, mas que se repetem na vida porque são fenômenos naturais, mas a advertência dele serve muito bem para nós também. Aqui vamos dar uma olhada nos pedidos de oração que chegaram. A Gisela comentou também: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Muito verdadeiro isso, né, Gisela? Tanto que esse ano, a maioria dos planos que a gente tinha foi por água abaixo. Mas, graças a Deus, outras coisas, Deus nos ensina com isso também, né? Ele nos mostra. Um abraço para a Nelly. A Lia gostou muito do hino. Muito bonito esse hino, né, pessoal? Depois eu vou colocar o link dele ali. No começo apareceu o nome do grupo, mas eu vou colocar o link dele também para quem quiser acessar essa música, esse clipe no YouTube. A Claudete diz que ela quer agradecer pela vida dos seus filhos, em especial o William, que está de aniversário. Parabéns para o William e oramos também que Deus continue abençoando a vida dele. A Karen coloca: oremos uns pelos outros, como disse neste belo hino. Verdadeiro isso, né? Porque a gente lembra tanto de orar por nós mesmos, nossos problemas pessoais, mas Deus também quer que a gente ore uns pelos outros, como comunidade, como sociedade, de maneira geral. A Gisela pede oração pela cunhada. A Gisela pede oração pela cunhada. Deixa eu anotar aqui. Que perdeu o marido, está com depressão. Então, em meio a todos esses sofrimentos também, nos lembrando do conforto da palavra de Deus, que pode trazer a ela nesse momento também, nós oramos também pela cunhada da Gisela. A Lia agradece pela vida e pelos pastores. Obrigado, Lia. A gente sempre fica feliz quando lembram de nós, né? Claudete também lembrou disso, né? Pela descoberta da vacina da Covid, ou como a gente quer que descubram isso, né, Claudete? Tomara que não demore. A minha esposa, a pastora Sabina, também lembrando ali das pessoas com depressão e com tristeza. São muitas já antes da pandemia, mas nesse momento isso se intensifica ainda mais, né? Um abraço a Dona Odila também nos assistindo. E a Claudete também pede pelos idosos e pelos seus cuidadores. Então, vamos nos colocar em oração nesse momento, pedir por todos esses motivos, assim como nos ensina a palavra de Deus, esse texto que nós ensinamos hoje. A gente se coloca em oração. Ali a Nelda também colocou oração pela Nelda e sua família. Então, se chegar mais algum pedido depois, aí a gente ora depois, né? Desculpem se eu deixei de ver alguma mensagem, às vezes acaba escapando, né? A gente transmitindo e olhando ao mesmo tempo acaba escapando, mas vamos nos colocar então em oração diante de Deus. Querido e bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por esta palavra que nos ensina a quem nós podemos recorrer, quem é o nosso socorro em meio ao sofrimento, em meio às aflições. Senhor, nós clamamos, nós te pedimos pelo teu conforto, te clamamos pelo alívio em meio a tanta situação de dor e sofrimento ao qual tantas pessoas vêm passando. Queremos interceder por essa situação da pandemia. Ó Senhor, tantas pessoas, também membros da nossa comunidade, infectados. E nós te pedimos que aqueles que estão infectados possam se recuperar da melhor maneira possível
e aqueles que ainda não foram infectados, que possam ser poupados, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, por toda a nossa comunidade, pela pregação do Teu Evangelho em todo o mundo, por todas as pessoas que sofrem, Senhor. Além disso, também nós queremos te pedir pelas pessoas que estão sofrendo com a depressão, com a tristeza, todas as pessoas que foram mencionadas aqui. Lembramos da cunhada da Gisela, lembramos da Nelda e da sua família. Lembramos, Senhor, de todas as pessoas doentes, das pessoas desempregadas em nosso país, em nosso mundo. Cuida, Senhor, estende a tua mão de auxílio e que cada um de nós possamos também buscar a Ti, buscar a Tua face, como a Tua palavra nos ensina, e nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa ganância, pois tantas vezes nós olhamos apenas para nós mesmos. Gratidão, Senhor, também a Ti, porque apesar de todo o sofrimento, Tu tens nos dado alegrias, Tu tens permitido que a Tua palavra chegue até nós, por meio da tecnologia. Gratidão pela vida. Te agradecemos pelo aniversário do William, pela Claudete e sua família, por tantas famílias aqui representadas, das pessoas que hoje puderam assistir a esta live. Senhor, todos os motivos que foram aqui mencionados pelas pessoas, todos os motivos ocultos também que estão em nossos corações, nós queremos entregar a Ti através da oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado a todos os que acompanharam essa live. Quem entrou depois, quem não conseguiu acompanhar o estudo todo, nós queremos, a partir de amanhã, a gente edita e coloca o estudo disponível também na nossa página, no nosso canal do YouTube. Quem não está inscrito ainda pode se inscrever lá, no nosso canal do YouTube, Luterana Gaspar e ESLB. E também aqui no Face, assim que termina a transmissão, a live, o vídeo depois fica gravado para quem quiser voltar e acompanhar o estudo todo. Um grande abraço a todos que acompanharam, a todos os que foram chegando depois. Muito obrigado que vocês entraram e nós continuamos em oração pelo país, pelo nosso mundo, por todas essas situações difíceis, pelas famílias que foram aqui mencionadas também. Se chegarem pedidos depois, a gente se coloca em oração por todos esses motivos. Um grande abraço a todos, que a paz e a bênção de Deus esteja nesse momento adentrando na tua casa, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te dê uma abençoada noite de sono. Fiquem com Deus. Um grande abraço.